Bom, gente, boa noite a todos. Bem-vindo. Nós vamos falar hoje sobre AVC hemorrágico. E nós vamos fazer de uma forma um pouquinho diferente de uma aula comum. Nós vamos fazer isso uma forma de apresentação de casos. Na verdade, o objetivo é tentar recriar a dificuldade que a gente tem quando nós estamos lá no tomógrafo, vendo um paciente na mesa e nós estamos diante lá de algo que a gente acha que seja uma hemorragia e como a gente deve conduzir o caso e pensar em diagnósticos diferenciais no momento em que o paciente está na mesa lá do tomógrafo ou da ressonância e a gente suspeita que tem alguma hemorragia, tá? Então, essa é a tentativa de estudar causas de hemorragia, mas sob esse viés prático aqui, ó. Eu gosto desse quadro aí do Munch, aí, que é chamado de O Grito, aí, né? E uma vez eu achei esse negócio aí de brain hemorrhage. Não sei se só o autor sabe o que ele efetivamente quis traduzir aí, o que ele, se estava chamando alguém, se estava gritando, se ele estava agoniado, ou se efetivamente estava com cefaleia. Eu já vi esse quadro aí atribuído a algumas situações neurológicas. Brain hemorrhage eu achei adequado aqui para essa aula. Bom, então aqui, ó, de uma maneira geral, a gente vai falar em sangue, 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 mas, na verdade, na tomografia, a gente observa com mais frequência a visualização do sangue quando ele tem separado seus elementos, né? Até porque o sangue, né, o constituinte total do sangue, do soro, mais hemácias, ele tem a densidade muito próxima da substância branca e da cinzenta. Somente quando a gente separa, que aí fica fácil de ver, né? Então, o hematoma tem uma densidade muito mais alta, já aquele agregado de hemácias tem uma densidade muito mais alta do que o sangue normal, e com isso facilita a visualização na tomografia computadorizada. Isso é um detalhe importante, até porque pacientes que são anemiados, costumam fazer hematomas isodensos, às vezes até hipodensos, dependendo do grau de anemia. Muito bem, isso é um exemplo claro aqui, ó. Se a gente observar aqui, ó, o sangue aqui no interior da artéria basilar, ele tem densidade semelhante aqui da substância cinzenta, cortical, dos núcleos da base. No entanto, quando há um extravasamento, aí sim, quando separa o soro das hemácias agregadas, aí ele se torna mais denso, fica fácil de ser visto, tá? Independente da causa que ele tenha. De uma maneira geral, o hematoma, dependendo da causa, ele vai sofrer um processo de absorção diferente. No entanto, o hematoma homogêneo, como é esse caso aqui, ó, um paciente com um hematoma hipertensivo, o hematoma ele evolui na tomografia desta maneira aqui que nós estamos vendo, tá? Inicialmente, logo no sangramento agudo, aparece um halo de hipodensidade ao redor daquela lesão mais compacta e hiperdensa, e esse halo de hipodensidade usualmente se refere ao soro, não exatamente a edema. A gente costuma ver esse halo de hipodensidade muito precocemente, ainda nem deu tempo de ter um edema inflamatório e a gente já consegue perceber um halo de hipodensidade que se refere ao soro. Quando retrai a hemácia, aquele soro fica ao redor. Com o passar das horas e dos dias, o processo inflamatório, né, de natureza vasogênica, ele ocorre. Nós já falamos isso, repetindo, de que é uma coisa fisiológica. A toda injúria, o organismo reage inflamatoriamente. Não seria diferente com o hematoma. E esse processo inflamatório aqui vai fazer com que o hematoma seja absorvido gradualmente por macrófagos da periferia para o centro. Então, ele vai gradualmente perdendo densidade à medida que as células vão se rompendo e esse material vai sendo degradado, ele vai cada vez mais perdendo densidade. Usualmente, os autores dizem que um hematoma ele perde 1 unidade Hounsfield por dia de densidade. É algo clássico, mas não necessariamente você vai ver isso no dia a dia, né?
Ao final de alguns dias, o hematoma está completamente hipodenso, e essa é uma armadilha comum quando o paciente ele retarda para fazer o exame. Ele tem um quadro neurológico agudo, não faz a imagem no dia, vai fazer alguns dias depois, e quando você percebe, ou muitos dias depois, e quando você vai fazer a imagem, você já se depara com uma área de hipodensidade, e aquele diagnóstico de AVC, você esquece da possibilidade que aquilo pode ter sido um sangramento e que, pelo tempo decorrido, aquilo ali possa ter completamente reabsorvido. Então, ao final de algum tempo, o hematoma ele é completamente absorvido e muitas vezes ele desaparece na tomografia ou então fica com uma cicatriz pequena. O detalhe importante é que o encéfalo ele tem um problema muito sério para eliminar os produtos de degradação da hemoglobina. A ferritina e a hemosiderina, elas permanecem nos macrófagos, no parênquima cerebral ali por muitos e muito tempo. Então, sempre a gente vai ver algum sinal de hemorragia antiga na ressonância magnética, por menor que seja. Obviamente que o gradiente ele magnifica por conta de susceptibilidade magnética, ele magnifica essa quantidade de resíduo que às vezes muito pequena, mas faz uma imagem, torna a imagem muito exuberante. Essa aqui é um resumo, até tem imagem demais, o slide acaba ficando muito poluído, mas é para mostrar de uma maneira muito rápida o processo que acontece de degradação da hemoglobina. Então, inicialmente, após o extravasamento vascular, as hemácias ainda estão íntegras e ainda repletas de oxihemoglobina. A oxihemoglobina ela se manifesta na ressonância magnética, tendo aqui as 3 séries T1, T2 e o gradiente, ela se manifesta na ressonância magnética com o isosinal em T1 e com alto sinal em T2. A oxihemoglobina tem essa característica de dar um alto sinal em T2 e no gradiente ela fica pretinha. A partir do momento em que a oxihemoglobina ela é degradada para deoxihemoglobina com as células ainda íntegras, o sinal muda rapidamente. A deoxihemoglobina, nós já vimos isso lá na primeira aula, quando nós conversamos sobre BOLD, em que a base do BOLD é a deoxihemoglobina, e a deoxihemoglobina faz cair o sinal. Então, nessa fase de deoxihemoglobina, ainda no T1 ainda é isointenso, mas já cai acentuadamente o sinal no T2. No gradiente continua preto. Quando a deoxihemoglobina ela se transforma para metahemoglobina, ainda com as hemácias íntegras, na primeira semana do hematoma, a metahemoglobina ela faz aumentar muito o sinal em T1. Então, a gente consegue observar com facilidade no T1 e passa a ficar pretinha, tanto quanto a deoxihemoglobina passa a ficar toda pretinha no T2, continua preta no gradiente. Vai sempre ficar preto no gradiente. Tá? A metahemoglobina extracelular modifica-se o sinal e ela passa a ficar branca também no T2. Nessa fase aqui de metahemoglobina extracelular, é muito fácil ver hemorragia na ressonância magnética, seja ela de que natureza for, se intra ou extraaxial. E, à medida que vai evoluindo a metahemoglobina, os resíduos de hemosiderina e ferritina vão ficando mais pretinhos, né? Até virar uma cicatriz que vai aparecer no gradiente, menor no T2, no T1 é mais difícil de ser vista. Então, voltando a frisar aqui, há uma dificuldade muito grande do parênquima cerebral se livrar desses resíduos de hemosiderina e ferritina. Alguma marca de sangramento antiga fica para sempre no parênquima cerebral. Então, esse conhecimento vai acabar nos ajudando a entender até como é que funcionam determinadas doenças que fazem sangramentos recorrentes. Muito bem. Então, aqui, nesse primeiro caso, é uma paciente de 90 anos com quadro súbito de vertigem e vômitos, é hipertensa e diabética, e faz uma lesão como essa, uma lesão hiperdensa na TC sem contraste. A gente pensa como primeira possibilidade em sangramento. Nós observamos aqui que o sangramento, sendo um sangramento, ele é um sangramento homogêneo, e eu tenho em mente, assim, já de há muito tempo, toda vez que eu vejo um hematoma homogêneo, eu penso numa ruptura de uma artéria
seja de grande ou pequeno calibre, ou numa rotura de uma veia, ou numa trombose de uma veia. Então, eu penso em vasos grandes quando eu vejo um hematoma homogêneo, absolutamente homogêneo. As primeiras causas que eu penso são de ruptura de vasos grandes. Então, nesse caso aqui, uma paciente hipertensa, pela estatística, uma primeira possibilidade que eu pensaria dessa hemorragia estar associada à hipertensão arterial. O detalhe interessante desse caso é a localização. Se essa hemorragia estivesse aqui na região cortical, eu pensaria em outras possibilidades que não hemorragia hipertensiva, mas a topografia, nesse caso aqui, ela ajuda bastante na escolha da primeira possibilidade diagnóstica como hemorragia hipertensiva. Então, a hemorragia hipertensiva tem dois padrões distintos, né? O hematoma focal agudo e a microhemorragias. Isso tem importância clínica. O hematoma focal agudo ele pode ocorrer com qualquer grau de hipertensão arterial, seja leve, seja grave. Agora, ao contrário, as microhemorragias elas estão associadas a pacientes com altos níveis pressóricos. Então, há essa diferença. E não é necessário que um paciente que faça um hematoma focal agudo ele tenha como pré-requisito ter essas microhemorragias. E, por outro lado, também, nem todo paciente que tem microhemorragias da hipertensão significa que um dia ele vai fazer um hematoma focal agudo. Então, praticamente, dentro da evolução da hipertensão, são quase como duas doenças hemorrágicas distintas, o hematoma focal agudo e a microhemorragia. E o detalhe importante é que o hematoma focal agudo ele não está relacionado diretamente ao tempo que o paciente é hipertenso, diferente das microhemorragias. Tá? O paciente, às vezes, ele pode ser hipertenso leve, pode ser há pouco tempo, né, de evolução, e ele fazer um hematoma focal agudo. O fundamental para o diagnóstico, além, obviamente, de saber na história que é um paciente hipertenso, né, são as localizações, né, putame e cápsula externa, e as outras localizações típicas, tálamos, centros semiovais, cerebelo e ponte. É fundamental na hemorragia hipertensiva tornar mais enfático o aspecto da localização. Isso porque isso vai impactar a conduta. Se você está diante de uma hemorragia que você acha que seja hipertensiva, e você, após ter feito a TC sem contraste, você vai fazer um estudo angiográfico ali na TC imediato. Todo paciente que tem hemorragia, se puder, a não ser que haja alguma contraindicação, mas se puder, a gente vai fazer um exame angiográfico na hora ali do paciente. Isso é uma conduta rotineira na imensa maioria dos serviços. E se você não detectar ali pela angiografia nenhuma lesão suspeita, e você imaginar que aquilo ali seja hemorragia hipertensiva, significa que você não precisa levar o paciente para um outro método de angiográfico. Não precisa levar o paciente para fazer angiografia por catéter, por exemplo, tá? Ou levar uma angiorressonância. Então, esse dado da localização típica, a história da hipertensão e uma subsequente angio-TC normal, ali imediato, na hora que você está avaliando a hemorragia, praticamente encerra a investigação diagnóstica do paciente. Isso são trabalhos que mostram aí a incidência, né, a incidência de hemorragia intracerebral de acordo com causas, né? E quase sempre, toda vez que se faz uma análise de causas de hemorragia intracerebral espontânea, a hipertensão arterial é um dos critérios mais comuns. No passado, se imaginava que que a hemorragia hipertensiva era devido à ruptura de aneurisma de Charcot-Bouchard, mas isso é controverso, nem sempre se encontra em pacientes com hematoma focal agudo, e em contrapartida é muito frequente o aneurisma de Charcot-Bouchard em paciente idoso, independente se é hipertenso ou não, enfim, isso é controverso. Tá? Muito bem, então esse é um outro caso, né, de um paciente com hemorragia típica, né, putaminal, é o sítio mais típico aqui. Se o hematoma estiver muito próximo do sistema ventricular, ele acaba inundando o parênquima ventricular, o que torna o prognóstico um pouco pior. Tá? Uma outra topografia de uma lesão talâmica, um paciente hipertenso também, hematoma homogêneo, no tálamo, paciente hipertenso, enfim, quadro de hemorragia hipertensiva. E aqui uma hemorragia talâmica um pouco mais grave, onde o paciente fez uma inundação ventricular e já tem uma hidrocefalia. Tá?
Esse aqui é o outro aspecto, né? Um paciente com múltiplas lesões microhemorrágicas. A gente observa no gradiente aqui a distribuição dessas microhemorragias, ela obedece, de certa forma, à distribuição dos hematomas focais agudos. Então, tálamos, núcleos da base, cerebelo, ponte, o cerebelo naquela região ali de permeio, no interior da substância branca, efetivamente no núcleo denteado, que é a região clássica, né? Essa é uma região também nutrida por perfurantes, e aonde efetivamente surge essa hemorragia hipertensiva. As microhemorragias ela tem uma obediência relativa a esses sítios também, o que vai nos ajudar a fazer o diagnóstico diferencial. Existem outras doenças também que cursam com esse aspecto do gradiente de vários foquinhos. Vamos ver mais adiante aqui, angiopatia amiloide, cavernomas, são doenças que fazem diagnóstico diferencial porque apresentam também vários foquinhos de microhemorragia. E nesse caso aqui, o paciente já com hipertenso de longa data, faz doença microhemorrágica e faz doença também por obstrução arterial, como tem uma lesão aqui aguda, pequenininha, um infartinho lacunar. Então, esse aqui é um outro paciente cheio de microhemorragias. Ele está distribuído difusamente, mas se a gente olhar com um pouquinho mais de carinho, a gente vai ver que tem uma concentração no tálamo, tem lesões pontinas, aqui eu tenho lesão na margem cerebelar e tem lesões nos centros semiovais aqui, ó, sobretudo nas coroas radiadas. Tem outras também, frontais, parietais. Não é uma regra isso, mas eles tendem a ser mais proeminentes nesses sítios preferenciais de hemorragia igual da hemorragia focal aguda. Tá? Então, esse outro caso aqui, um paciente de 73 anos, cefaleia, história prévia de hemorragia cerebral e déficit cognitivo leve. Então, só pela história, sem ver imagem, a possibilidade já de angiopatia amiloide, a gente já pensa nisso, porque é um paciente com déficit cognitivo e história prévia de hemorragias. Paciente idoso com déficit cognitivo, história prévia de hemorragia, a gente pensa em angiopatia amiloide, que no passado era chamada de angiopatia congofílica. Curioso é que quando chamava-se de angiopatia congofílica não dava confusão nenhuma. Depois que passou a se chamar angiopatia amiloide, às vezes se confunde, algumas pessoas confundem o amiloide dessa angiopatia com o amiloide do Alzheimer. Então, na verdade, não tem nada a ver. A angiopatia amiloide é depósito de substância amiloide na parede do vaso. O amiloide do Alzheimer é um amiloide dentro do neurônio. Então, aqui, ó, um hematoma também, um raciocínio, né? Um hematoma homogêneo, aquela coisa, né? Se é um hematoma totalmente homogêneo, eu penso numa ruptura direta de um vaso. Ele não tem uma outra lesão por debaixo que não seja a ruptura direta de um vaso aqui, porque é um hematoma muito homogêneo. Percebam aqui ó, que há um halo de acentuada hipodensidade aqui ao redor. Isso aqui é típico daquele soro. Ele é mais preto do que um edema inflamatório habitual. Então, o hematoma agudo, esse halo de hipodensidade acentuado na margem, faz com que eu pense em soro, ao invés de ser efetivamente edema inflamatório. E esse paciente tinha uma outra cicatriz aqui, uma lesão sequelar no lobo occipital direito. Então, o hematoma cortical, um paciente, se for normotenso, melhor ainda. Mas muitos são hipertensos porque são idosos e a frequência de hipertensão arterial idoso é muito grande. Então, paciente com déficit cognitivo, hematoma cortical, num paciente normotenso, a primeira possibilidade diagnóstica é de uma angiopatia amiloide. A angiopatia amiloide é muito difícil de você cravar o diagnóstico, né? Você tem que fazer biópsia cerebral. E no paciente que sangra, você propor isso a uma família, a um paciente a fazer biópsia cerebral, é uma temeridade. Então, é um diagnóstico que é clínico de imagem, onde você exclui outras possibilidades. Tá? Aqui, a angiopatia amiloide, a característica clínica disso, hemorragia lobar espontânea em idoso normotenso demenciado é o típico. 40% dos pacientes têm algum grau de demência, porque esses pacientes eles fazem lesão da parede do vaso, então esses vasos, tanto eles rompem, quanto eles induzem também o processo de isquemia crônica. E é um processo de isquemia crônica que vai levar com que o paciente fique com déficit cognitivo. Então, 2/3 normotenso, 1/3 hipertenso, hemorragia recorrente, o declínio cognitivo progressivo.
Característica de imagem, essa hemorragia cortical lobar, presença de microsangramentos e hemorragias antigas, em 1/3 dos casos, né? Siderose é a sequela da hemorragia subaracnoide. Então, o sangue no espaço subaracnoide ele acaba impregnando a pia e ele aparece umas linhas pretas desenhando os sulcos. Então, nesse caso aqui, ó, um paciente com uma lesão com alto sinal em T1 e em T2, então é metahemoglobina, né? Metahemoglobina extracelular, e aqui aparece restringindo a difusão, o sangue também restringe a difusão, né? No gradiente, curioso é que esse paciente não leu o livro, aquele hematoma ali que nós estamos observando, ele não está preto aqui no gradiente. Susceptibilidade magnética é um negócio assim absolutamente heterogêneo, então não espere que o paciente leia o livro. Existem inúmeras variações do que se espera de normalidade. Mas, por outro lado, esse paciente evidencia no gradiente várias outras áreas de hemorragias antigas em que eu tenho mais dificuldade. Talvez aqui, ó, eu veja com facilidade no T2, aqui também no T1 eu vejo essa lesão mais sequelar, mas isso aqui é siderose, né? Essas linhazinhas pretas delineando sulcos. Então, o paciente com uma hemorragia atual e sinais de hemorragia antiga, normotenso, um passado de AVE hemorrágico, um paciente provável angiopatia amiloide. Então, felizmente, na nossa prática clínica, é sempre o provável angiopatia amiloide, ninguém vai biopsiar cérebro de ninguém. Nesse caso aqui, um paciente demenciado e apresenta várias áreas de siderose. Isso aqui é típico, né? Seja qual for a causa da hemorragia subaracnoide, rotura de aneurisma, eventualmente trauma. Então, o sangue, os resíduozinhos de ferritina e hemosiderina impregnando ali a pia mater faz com que esse desenho dos sulcos corticais. Uma área maior parenquimatosa, então sinais antigos, né, de hemorragia parenquimatosa e hemorragia subaracnoide. Um outro paciente também com siderose, aqui no caso apresenta baixo sinal em T2 e já começa a ter um alto sinal em T1 aqui, ó. Então a transição entre deoxihemoglobina, porque está muito preto aqui no T2, e já começa a ter um sinal um pouquinho mais alto no T1, já começa a aparecer alguma metahemoglobina aqui. Então é da transição de deoxihemoglobina para metahemoglobina. Se por essa variação aí que o sangue apresenta de acordo com a degradação, do momento da degradação da hemoglobina, o torna diverso e até mais chato de aprender isso no início. Por outro lado, não há nenhum outro tecido no corpo que mude tanto de sinal num espaço tão curto de tempo. Então, se numa ressonância magnética a lesão muda muito de sinal no espaço de dias, é provavelmente que aquilo ali represente sangue. Tá? Por outro lado, isso ajuda. Esse outro caso aqui, ó, um paciente de 68 anos, 6 dias antes teve um quadro súbito de hemiparesia esquerda, e aí ele faz essa tomografia computadorizada e apresenta aqui, ó, não é um hematoma homogêneo, eu vejo áreas de hiperdensidade, mas é meio coalhado, moteado, não é um hematoma homogêneo. Eu não penso aqui nessa possibilidade da ruptura de um único vaso. Então, já penso em causa secundária, tem alguma coisa lesão por baixo aqui, ó. Contrapartida, essa área de hipodensidade extensa aqui, ó, fala contra a possibilidade de ser um edema ao redor do hematoma. Então, há um certo nexo no edema vasogênico, há uma proporcionalidade entre o tamanho do hematoma para o tamanho do edema ao redor. Então, nesse caso, é claramente desproporcional. Então, é sinal de que tem alguma coisa por baixo aqui, ó. E voltando aqui ao paciente com um exame antigo, que foi trazido depois, e já no dia seguinte já apresenta aqui uma área de infarto, e aqui com um sangramento, que ocorre mesmo na primeira semana. A partir da primeira semana do infarto, começam a surgir hemorragia. Pode ser mais precoce se o paciente tiver feito algum procedimento, ou trombólise venosa, ou tiver feito uma trombectomia. Então, aqui a hemorragia no infarto, isso já vimos um pouquinho já na aula há 15 dias atrás. Ele começa a surgir na fase subaguda, mais precoce nos casos de trombólise. Se for pegar a lâmina aqui, vai ter hemorragia em todo mundo. A ressonância você vai ver sinais de hemorragia em 60%, 70% dos casos, e na tomografia em 30%, né? É mais difícil.
Então, esse aqui é um aspecto interessante também. Esse paciente aqui, ó, com quadro sub de hemiplegia, foi fazer a tomografia, fez a trombólise venosa e no dia seguinte, piora do quadro, fez uma hemorragia enorme aqui, ó. Então, nesse caso aqui, ó, grande parte, apesar dele ser moteado, grande parte desse hematoma aqui é homogêneo, a maior parte, o núcleo central desse hematoma aqui é homogêneo. Penso naquela possibilidade de ruptura de um vaso único aqui, ó. Nesse caso aqui tem outros pontinhos de sangramento. Então, essa é uma complicação recorrente, né, da trombólise. Eventualmente, infelizmente, acaba mudando o curso, né, agrava mesmo o quadro dos pacientes, né? A gente já viu até paciente agravar e falecer por conta de hemorragias, né? Mas pela possibilidade de oferecer tratamento, naquela história que nós vimos na semana passada, a trombólise venosa, você trata 14 pacientes para salvar um. Sim, para quem é salvo, vale a pena realmente. Então, mas a gente tem que conviver com o índice aí, ó, desde o trabalho do NINDES, que foi o que deu ensejo, né, ao FDA permitir o uso do Actilise no infarto agudo. Eles já previam já um aumento das complicações hemorrágicas, mas naquele trabalho eles demonstravam que a hemorragia não mudava o curso da doença. Não é isso que a gente viu na prática aqui. A gente vê, sim, o uso do RTPA causar alguns sangramentos fatais e realmente mudar o curso da doença. Muito bem, então entra aqui como discrasia e anticoagulação, hematomas atípicos, sobretudo nos pacientes discrásicos, né? Se o paciente tiver muito anemiado, olho discrásico, ele não formar um hematoma, então vejam que desde aquele primeiro slide, quando separa o componente celular do soro, há uma agregação desse componente celular, e para que haja uma hiperdensidade na tomografia, é preciso que aconteça essa agregação. Sem essa agregação, não há elevação de densidade, tá? Então, hematomas atípicos, hemorragia de qualquer natureza, né? Lógico. Então, como nesse caso aqui, um paciente com mielodisplasia, trombocitopênico, e fez um hematoma subdural agudo, mas é um hematoma esmaecido, ele é cinza, ele não é brilhante, como a gente costuma ver em hematomas subdurais traumáticos, né? No trauma recente, a gente observa hematomas mais brilhantes, mais hiperdensos. Esse hematoma subdural aqui, se correlacionar com trauma, seria um hematoma subdural já de vários dias de evolução. Então, esse outro caso 5 aqui, aconteceu com a gente, tombo, né, que a gente toma. Então, ele apareceu no serviço, né, deu entrada com crise convulsiva, e aí, dada a estatística, a suspeita inicial realmente de que um paciente de 66 anos que possa ter algo vascular. E aí, quando foi feita essa tomografia aqui, a impressão foi de que uma lesão hipodensa no núcleo lentiforme aqui, que isso realmente pudesse tratar-se de um infarto. Porque é frequente o infarto e ter esse aspecto aqui, o infarto lacunar no núcleo da base. O dado que chama atenção, que nós vimos lá há 15 dias atrás, quando a gente falava da cronologia do infarto, que o infarto assim tão pretinho não é uma lesão aguda. Então, o esperado no agudo, o paciente acabou de ter uma crise convulsiva. Então, era para imaginar que isso aqui, sendo um infarto lacunar, essa aqui obrigatoriamente seria uma lesão crônica. Então, talvez uma lesão crônica seja irritativa, causou, enfim. O fato é que, nessa circunstância aqui, o paciente foi rotulado como um AVC, ele ficou internado, controlou as crises, quando melhorou, ele teve alta. Um mês depois, ele volta e faz uma hemorragia, faz um hematoma, aquela história lá, um hematoma homogêneo, né, bem denso aqui, ó, com uma área de hipodensidade ao redor, no mesmo sítio onde a gente tinha visto ali o infarto lacunar. E ficou com o diagnóstico de AVE hemorrágico aqui. Bom, o fato é que o paciente foi liberado novamente, aí em julho ele volta, tem mais uma crise, um escape do anticonvulsivante, ele fez uma nova crise, e aí aquele hematoma já aparece mais esmaecido, mais absorvido, mas em contrapartida a área de hipodensidade está muito maior aqui, ó. Aí realmente não houve a menor dúvida de pedir uma ressonância magnética, e a ressonância mostrou uma lesão extensa,
inclusive aqui ó, a área do sangramento, né, observado aqui no hipersinal em T1, aqui um realce pós-contraste e o flare demonstrando que a lesão muito infiltrativa, atravessando aqui de um hemisfério por outro, pelo corpo caloso, a comissura aqui anterior, aqui embaixo, e é uma lesão infiltrativa e o diagnóstico veio numa biópsia aqui de um glioblastoma multiforme. Então, isso é tombo, isso que acontece. Então, aquele dado de pensar na cronologia do infarto é importante. Os tumores que mais frequentemente sangram, né? O adenoma hipofisário a gente vai ver numa aula própria dele, assim. Ó. Obviamente que a localização favorece o diagnóstico, mas tumores que sangram com mais frequência, né? Os astrocitoma anaplásico e glioblastoma, essas metástases principalmente, pulmão, rim, coriocarcinoma, tireoide, melanoma, oligodendro, aí mais infrequente, né? Ependimoma, linfoma, neurocitoma, são mais incomuns mesmo, e sangrar esse tumor, esse tipo de tumores é mais incomum ainda, mas é descrito. Tá? Usualmente o que a gente vê na prática clínica é metástase e glioblastoma, sangrando. Como esse caso aqui, uma paciente de 38 anos, que fez uma cefaleia em paresia esquerda, e a gente observa aqui, ó, tem uma área hiperdensa, é um hematoma, mas não é um hematoma homogêneo. Se a gente observar aqui, ó, não precisa nem fazer muita força, mas tem uma bolinha aqui dentro. Essa bolinha aqui é a chave da questão. Então, a partir do momento em que o hematoma não é mais homogêneo, eu já começo a pensar que tem uma doença de base aí, que não uma ruptura de um vaso principal tenha causado essa hemorragia aqui. Ó. Então, nesse caso aqui, ó, a paciente, voltando à história dela, a paciente teve um melanoma ressecado 10 anos antes. E essa bolinha aí que está no meio desse hematoma, essa bolinha era uma metástase de um melanoma, que fez um sangramento enorme. Notem no detalhe o seguinte, o sangramento foi um exame na fase aguda, parte do hematoma já apresentou aquela retração do coágulo, no entanto, a região periférica do hematoma aqui, ó, ainda não retraiu. Então a gente observa aquele efeito um efeito que a gente chama de hematócrito, né, que é um depósito. Ainda não houve retração e separação entre soro e os elementos celulares. Quando o sangramento é muito volumoso, essa retração do coágulo, ela não acontece de imediato, não, ela demora muito tempo, mesmo em paciente que não tem discrasia nenhuma. Então, é comum em pacientes com hematomas recentes a gente observar esse efeito de um sangue ainda não coagulado. E ele apresenta, sim, essa área aqui é mais isodensa, como se fosse do parênquima cerebral. Funciona como ainda não está separado o soro do elemento celular. E, obviamente, que essa região aqui de hipodensidade, num sangramento agudo, muito pretinho aqui ao redor, isso aqui não representa ainda edema vasogênico, isso aqui representa ainda um extravasamento de soro naquela região ao redor do hematoma principal. E aqui, ó, paciente com hemiparesia direita, CA de mama, e apresenta essas metástases aqui, ó, hiperdensas, um edema extenso, né? Aqui um edema do tipo digitiforme, do outro hemisfério aqui cerebral, apresenta essa lesão aqui frontoparietal, também com edema digitiforme bastante extenso, tá? Paciente com metástase de melanoma, o T1 apresenta uma lesão. Quando a gente injeta contraste, que é o melhor método para se fazer estadiamento de tumor, realmente quando o paciente vem para fazer ressonância magnética para estadiar tumor e não pode injetar gadolínio, não quer injetar gadolínio, realmente é algo muito difícil de se acreditar na veracidade da informação da ressonância magnética quando ela é negativa. Se mesmo sem o gadolínio a gente já consegue observar um monte de lesão, essa informação já é válida. Vai ser difícil para o acompanhamento de tratamento, mas é possível para o estadiamento, dizer que a doença é disseminada. Mas quando o exame é negativo, o paciente com neoplasia, a gente não pode injetar gadolínio, realmente é muito difícil isso, né? É uma situação difícil, é um exame, não diria nem pela metade, seria talvez 30% do exame. E no gradiente, o melanoma sangra muito, então ele apresenta aqui essa exuberância, né, do sinal, né, do hipossinal que a gente observa no gradiente.
Um outro caso aqui, uma paciente de 47 anos, quadro súbito de cefaleia, perda de consciência a poucas horas, faz uma tomografia na fase aguda e aparece isso aqui, ó, uma área de hiperdensidade, eu penso no hematoma. O hematoma ele é esmaecido, mas ele é hipodenso, então eu começo a pensar aqui, ó, ou esse paciente tem uma discrasia, ou é porque está um hematoma muito denso, muito hipodenso, né? Está muito esmaecida essa margem, ou essa paciente já teve esse quadro, já teve esse sangramento dias atrás e talvez tenha uma falha na história, isso é importante, volta no paciente lá e tenta esmiuçar um pouquinho mais a história, mas o fato é, nesse caso, mesmo esmiuçando, o paciente estava ótimo, e aí subitamente teve um quadro aí de poucas horas. Então eu imagino que essa seja a causa da cefaleia e da perda de consciência. E aí o paciente com essa tomografia, ele vai sair da máquina aqui, eu vou fazer anjo-TC e vou dar um jeito de botar ele na ressonância magnética, porque eu vou suspeitar de alguma coisa aqui por baixo, ainda mais o paciente tão jovem. Na ressonância aparece isso aqui, a lesão ela é isointensa em T1, né, tem uma em T2, em T1, e aqui no T2 aparece um halo de hiperintensidade. Então esse halo aqui é de oxihemoglobina, e aqui na região central, né, já aparece mais aqui alguma deoxihemoglobina. Então, mas é um hematoma extenso. Então, esse paciente aqui, ó, quando a gente faz o T1 pós-contraste, aparece o diagnóstico aqui, ó, de uma extensa falha de enchimento no seio sagital superior, algum engurgitamento venoso aqui, ó, nessa região mais superior, também tem artefatos de fluxo aqui nessa região, nesse plano sagital mediano. Na verdade, é tão característico do hematoma secundário à trombose venosa, ele ser esmaecido assim, que quando a gente pensa na fase aguda, seja ele nessa região, bem alto na convexidade, ou seja, hematomas temporais, quando tem trombose, né, dos seios transversos. Então, hematomas esmaecidos assim, que parecem hematomas não agudos, a gente pensa sempre na possibilidade de ter uma trombose venosa. Bom, então aqui nós já vimos isso na semana passada, né? A trombose se estende à veia e é aí que causa problema no paciente, né? Quando a trombose obstrui a veia de drenagem, aí surge o edema e surge, no caso aqui, o hematoma. É possível que parte daquela lesão anterior seja edema também. Então, essa classificação em tipos de lesão parenquimatosa relacionada à trombose venosa cerebral, ratificando o que eu já falei na semana passada, né? Eu não vejo ninguém usar isso aqui. Então, usualmente, você descreve aqui, ó, pode ter desde nenhuma normalidade até um hipersinal em T2 e flare, é apenas um edema, sem realce. Quando tem um hipersinal em T2 e flare com realce, significa já uma área de quebra de barreira, e quando eventualmente aparecem hemorragias ou infartos aqui, seria o tipo 4. Eu não vejo ninguém tipificando lesão parenquimatosa, o que eu vejo e faço realmente é descrever o tipo de lesão. Então, um outro casinho aqui, ó, uma paciente jovem. Esses casos de paciente jovem que aparece com sangramento, nunca a TC vai resolver o problema completamente do paciente. Na maioria das vezes, o paciente vai ter que acabar fazendo outros exames, ressonância ou ainda angiografia. Tá? Então, um paciente que tem uma cefaleia intensa de início súbito, na tomografia a gente observa essa área de hiperdensidade. Se tiver na dúvida de estar confundindo com cálcio ou sangue, mede a densidade, não fica no olho, não, mede a densidade mesmo. Nós já vimos ali que o efeito do sangue concentrado, ele eleva a densidade por volta de 60, 70. Se tiver muito mais alto do que isso aí, é sinal de que não é sangue, é sinal de que seja cálcio. Então, nesse caso aqui, acreditem, a densidade era de sangue, mas aparecia também aqui duas calcificações. E se nós olharmos essa área aqui, ela é assimétrica. Então, existe aqui, ó,
uma área alterada aqui. Ó. Isso aqui é isodenso, mas está claramente diferente. E aqui tem uma área de sangramento e tem umas calcificações. Provavelmente isso aqui nós estamos diante de uma lesão só. E aí a primeira coisa, aí, mesmo que você não estivesse vendo nada aqui, no caso de hemorragia, já mandaria injetar. Então já mandaria injetar, e fundamental é isso. Na técnica, você vai fazer com o paciente assim que você esteja procurando a causa base de um sangramento, então você vai fazer um estudo angiográfico e depois você pode fazer cortes adicionais um pouco mais tardio para esperar ver se tem algum realce do parênquima, se tem alguma quebra de barreira. Então você vai estudar a árvore arterial e venosa e vai estudar o grau de quebra de barreira hematoencefálica. Então, nesse caso, após a injeção de contraste, aparece aqui ó, uma área irregular, ovalada, meio que serpiginosa, aqui aparecem outros pontinhos captantes do meio de contraste. Então, isso aqui representa aí, unidos de uma malformação arteriovenosa, e essa área de maior densidade mais homogênea representa uma veia de drenagem. Então, essas calcificações aqui representam, na malformação arteriovenosa, eventualmente flebolito ou então calcificação parenquimatosa por isquemia crônica. Vamos ver isso agora. Então, esse paciente aqui foi feita uma embolização parcial aqui, nós vamos ver agora. Então, as malformações arteriovenosas são lesões congênitas e ela ocorre por um defeito no parênquima onde não há capilarização. Então, usualmente, a gente tem, indo da artéria para a veia, artéria de grande, médio e pequeno calibre, aí depois você vem arteríola, capilar arterial, depois capilar venoso, e daí vai ter vênula, veias de pequeno calibre, médio e grande. Então, na malformação arteriovenosa, não há leito capilar. Então, há uma passagem direta, uma comunicação direta de veias de pequeno calibre para artérias de pequeno calibre. Então, isso é uma lesão congênita, onde o que faz onde há essa comunicação direta entre artérias e veias de pequeno calibre, unidos dessa malformação, e as outras alterações secundárias são devidas a essa comunicação arteriovenosa, né? Então, você tem artérias de irrigação. À medida que o paciente vai ficando mais velho, elas vão cada vez ficando mais calibrosas, eventualmente surgem aneurismas por hiperfluxo, e as veias de drenagem desse nidos também, cada vez vão ficando mais calibrosas, eventualmente elas podem até trombosar espontaneamente, tá? Mas ficam mais calibrosas, mais varicosas. Tá? Muito bem, então ela é usualmente descoberta entre 20 e 40 anos, hemorragia na metade dos casos, convulsões em 25% dos casos, dependendo da MAVE. Né? Se a MAVE for mais cortical, tende a abrir o quadro com convulsão. Se for mais profunda, com hemorragia. O risco de hemorragia cumulativo, né, de 1 a 4% ao ano, dependem do tamanho da MAVE. Essa escala de Splatzer-Martin são 3 características da MAVE. É uma escala neurocirúrgica, de prognóstico neurocirúrgico, e que isso foi incorporado na prática radiológica. E a gente dá isso aqui, ó, o tamanho do nidos, pequeno, médio e grande, né, variando de 3 a 6 e maior que 6, a localização, se a área é eloquente, isso aqui, córtex sensorial, motor, visual, linguagem, hipotálamo, tálamo, fossa posterior, áreas não eloquentes, e a drenagem venosa, se ela é somente superficial ou se ela usa também o sistema profundo. Quanto maior o grau dessa escala, pior o prognóstico do paciente. Pode descrever, pode graduar simplesmente na escala, você descreve, dá o grau, mostra sapiência, ou você simplesmente descreve o que você está vendo e você deixa para o neurocirurgião, se for o caso, ele acompanhar o paciente, para que ele possa ele mesmo fazer a graduação. Mas tudo isso tem que ser descrito, o tamanho do nidos, se acomete área eloquente ou não, e se tem, sobretudo, drenagem venosa, se tem superficial, se tem a profunda envolvida. O número de artérias nutridoras, isso não tem relevância para o prognóstico do paciente, nem para o tratamento. Não é relevante isso, mas também deve ser descrito, né? Quais as artérias nutridoras óbvias que você está vendo
que concorrem para aquele NIDUS. Na maioria dos casos, a gente vai errar, porque sempre tem muito mais ramos arteriais nutridores do que a gente imagina, principalmente em MAVE grande. Então, no diagnóstico por TC, a TC sem contraste pode ser normal em MAVE pequena, às vezes até em grande. Podem ser, quando é anormal, né, você vê vasos serpiginosos, iso ou hiperdensos, e após contraste é um realce marcante, calcificação em 25% a 30% dos casos, presença ou não de hemorragia. Então, esse é um dado aqui. Ó. Se fosse uma aula presencial, eu iria pedir alguém da plateia para fazer tipo pegadinha, né? Você dá a pointer na mão da pessoa, né? E, obviamente, que com essa tomografia aqui, fica muito difícil você imaginar aonde estaria, isso passa fácil numa TC sem contraste, aonde está a lesão e se tem lesão realmente, né? Aí depois que você injeta contraste, você vê com clareza aqui, ó, olhando retrospectivo, mas aqui realmente é assimétrico e tal. Retrospectivo, tudo é mais fácil, né? Então, nesse caso aqui, aparece o NIDUS da malformação e provavelmente isso aqui são artérias ou veias de drenagem, artérias nutridoras, veias de drenagem, que estão aqui mais próximas. Mas o NIDUS da malformação é isso aqui. Então, esse é um caso inquietante que, quando acontece isso aqui, de uma lesão tão exuberante que a gente não vê nada no TC sem contraste, a gente passa a injetar em todo mundo. Isso acontece muito na emergência, onde a gente vê acaba vendo um número grande de exames normais de tomografia de crânio, e às vezes a gente é envolvido naquele dia a dia e acaba não injetando em muitos casos. Quando acontece isso aqui, a gente passa a injetar em todo mundo. Aí fica com medo e passa a injetar em todo mundo, até alguém ter uma reação mais grave ao contraste, aí você fica também 1 a 2 meses sem injetar em ninguém. Esse outro caso aqui, ó, nós não injetamos nessa tomografia, porque a mãe já sabia que a criança tinha uma malformação arteriovenosa, 6 anos. Esse aqui não dá, nem retrospectivo dá para saber exatamente onde vai ter o raio da MAVE aqui. Ó. Aí não era uma MAVE pequena. Aí ela, depois da tomografia, foi fazer a ressonância e olha lá o NIDUS da malformação. NIDUS gigante aqui nessa região. Observem de novo, vale a pena, né? Não dá para suspeitar nem olhando retrospectivamente isso aqui. Ó. Então, o NIDUS grande da malformação aqui, ó, a gente observa aqui vasos calibrosos, isso aqui é um ramo grande aqui da artéria cerebral média direita, envolvido na irrigação. E aqui a gente vai ver também, provavelmente, ramos da cerebral posterior, homolateral, também nutrindo, é uma malformação muito grande. Vai ter ramos durais aqui. Isso é uma malformação que vai receber sangue de um monte de lugar. Esse caso foi interessante aqui, ó. Essa é uma menina da região dos lagos, ela teve uma crise convulsiva, e aí ela fez essa primeira tomografia lá. Eu imagino a agonia do colega lá que estava vendo essa tomografia, viu a fase sem contraste, e aí o que fazer? Lógico que ele vai mandar injetar, né? E aí ele mandou injetar, e aí aquela área de hiperdensidade que poderia ser interpretada como um hematoma, olha lá, apareceu muito realçada pelo meio de contraste, na verdade cheia de contraste. Isso aqui se refere a uma veia, né? Uma veia varicosa, obviamente, e o NIDUS da malformação está nessa região aqui. Ó. Então, o NIDUS da malformação e uma veia varicosa, obviamente aqui, ó, já tem uma veia de drenagem aqui para o sistema profundo, veia de Galeno, né? Provavelmente. Então, aqui, ó, essa paciente aqui, ó, enquanto ela esperava, sabia se vinha para o Rio de Janeiro ou não, ela teve um novo quadro, perda de consciência e convulsão. Então, nesse meio tempo, ela sangrou. Então, observe aqui, ó, o hematoma homogêneo adjacente ao NIDUS da malformação, permanece aquela veia lá, e um sangramento já com inundação ventricular aqui, ó, uma hemorragia parenquimatosa com inundação ventricular. Então, notem aqui esse primeiro detalhe aqui, ó, que o sangramento ele ocorreu ao lado do NIDUS, não é dentro do NIDUS, o hematoma surge ao lado do NIDUS. Então, o diagnóstico por RM varia de acordo com a presença de hemorragia, pela idade. O NIDUS tem esse aspecto aí horroroso, esse nome aí, Bag of Black Worm. Praticamente não há encéfalo. Então, isso é uma alteração congênita. Naquela região que não capilariza, também não tem parênquima cerebral, ou tem muito pouco.
Então, isso aqui é um detalhe interessante. Observe aqui, ó, já tem uma área de sangramento, tem o nidos da malformação. O que delineia o nidos para a gente aqui na imagem axial é esse monte de pontinho, ou então os vasinhos serpiginosos. Aqui no flare fica mais evidente, então. Observe aqui, essa é a área do nidos, é onde a gente tem que medir. Essa área de hiperintensidade de sinal aqui vai ter elementos de sangue, eventualmente gliose ao redor. Notem que há uma hiperintensidade de sinal aqui, ó, margeando toda essa malformação arteriovenosa, que isso pode representar gliose, porque a malformação arteriovenosa ela compete com o parênquima cerebral adjacente. Então, ela induz ao longo do tempo um processo de isquemia crônica no parênquima adjacente. Então, desta maneira, à medida que o paciente vai ficando mais velho, as áreas do parênquima adjacente à MAVE vão ficando cada vez mais hiperintensos no flare. Isso é gliose por isquemia crônica. E é nesse leito onde ocorre essa isquemia crônica que vão ocorrer as hemorragias. Então, nesse caso, dá para ver nitidamente aqui as áreas de hemorragias ocorrem ao lado do nidos. Note aqui no detalhe que há um realce pós-contraste. Isso, numa fase intermediária da evolução do hematoma, quando se injeta contraste, aparece um halo. É um halo, a toda injúria o organismo reage inflamatoriamente, não é diferente com o hematoma. Então, no halo de absorção daquele hematoma, vai ter ali uma quebra de barreira e vai ter um realce pelo meio de contraste. Então, é a chamada fase de capsulização do hematoma. E nesse caso, a gente identifica aqui, ó, Cibrilin T1 é metahemoglobina, intro-extracelular, observa no T2, que não tenho aqui, se brilha ou não. Então, quando eu injeto contraste, aparece um halo de realce aqui, a fase de capsulização do hematoma, e aqui está o nidos da malformação. Observem aqui no mesmo detalhe, e a imagem da angiografia parece uma macarronada isso aqui, né? É uma bagunça essas imagens vasculares aqui obtidas por ressonância, sobretudo em MAVE. A gente vai ver daqui a pouquinho a arteriografia por catéter, dá uma imagem um pouquinho mais seletiva disso aqui. Então, nidos, artéria nutridora, veias de drenagem, etc. e tal. Uma outra paciente com a MAVezinha pequena, pareto occipital. Observem ela aqui. A partir do momento que eu injeto o contraste, aquela veiazinha varicosa ela se enche. Aqui pode ter um pouquinho de sangramento, eventualmente, e uma área de gliose ao redor. Notem aqui na imagem angiográfica, ela é nutrida, o vaso mais calibroso aqui, essa cerebral posterior está muito calibrosa, e ela é a artéria principal nutridora dessa malformação pareto occipital. Um outro paciente aqui, um episódio prévio de hemorragia, observem aqui, ó, isso aqui é uma TC de 2002, fez esse hematoma, e aqui, ó, nesse caso, nós voltamos lá para ver a tomografia, e ele apresenta aqui, ó, uma cavidade que se formou em decorrência da absorção desse hematoma, e ao lado da cavidade o nidos da MAVe. Esses vasinhos aqui, provavelmente, artéria nutridora ou veiazinha de drenagem. Observe o nidos na angiografia por ressonância. Aqui uma artéria mais calibrosa, essa cerebral média esquerda ela é bem mais calibrosa porque ela é a principal nutridora dessa malformação arteriovenosa. Uma outra paciente aqui, ó, com 32 anos, já tem um quadro com cefaleia, rigidez de nuca, e tem uma MAVezinha que ela tem um componente projetada para dentro da cavidade ventricular. Por azar, ela rompeu isso aqui e sangrou para dentro do ventrículo. Então, e hemoventrículo é um negócio dramático, evolui com hidrocefalia. Provavelmente isso vai causar problema para o resto da vida da paciente aqui, essa hidrocefalia. Bom, mas nesse caso, então, a MAVe pequena que não sangrou muito para o parênquima, praticamente nada, mas sangrou para dentro do ventrículo. Então, observe aqui, ó, na angiografia por RM, notando aqui a cerebral posterior direita, nutrindo preferencialmente essa MAVe. Aqui um estudo funcional, onde esse estudo foi encomendado para fazer um plano cirúrgico, então foi movimentado, veja aqui, ó, olha, observe aqui que está um pouquinho diferente a lesão no hemisfério cerebral direito, e foi pedido para que o paciente tivesse o movimento da mão esquerda. Então, nesse caso, a área motora, isso aqui, ó, olha o olhar do paciente, aqui, isso aqui está do lado direito
perdão, está do lado esquerdo do paciente, tá? Então, nesse caso aqui, a área motora da mão esquerda está homolateral. O controle motor do membro superior desse paciente, possivelmente por conta dessa MAVE, já desenvolveu essa plasticidade e a área motora de controle foi para o hemisfério homolateral. Então, essa informação é bastante útil para o neurocirurgião, no caso de planejamento de ressecção dessa MAVE. Ele pode entrar com mais segurança, que não vai causar um déficit focal. Em contrapartida, quando o paciente faz o movimento da língua, ele acaba estimulando um pouquinho também aquela área ali. Então, pode ser que esse paciente possa apresentar algum déficit, talvez um planejamento cirúrgico entrando posterior, talvez aí é para um cirurgião comentar a respeito desse caso. Mas essas informações funcionais, elas têm importância, não são fáceis de ser obtidas, mas elas têm importância para o planejamento cirúrgico dos doentes. Aqui é um caso de uma MAVE frontal. Um detalhe interessante ao estudo perfusional, é óbvio que, como a MAVE não apresenta barreira hematoencefálica, ela vai se comportar como em qualquer outro órgão do corpo. Em todos os órgãos do corpo que não tem a barreira hematoencefálica, a quebra a hipercaptação do meio de contraste, ela é diretamente proporcional à perfusão, à hiperperfusão. Nas situações onde, na cavidade intracraniana, em que não há barreira hematoencefálica, por exemplo, um meningioma, ele vai ter muito realce pelo meio de contraste e muita perfusão. Quando a lesão parenquimatosa aí tem barreira hematoencefálica, aí há uma dissociação completa. Nós vamos ver isso mais adiante, falar isso novamente, mostrando exemplo de que é um dado especificamente para os residentes, de que para o parênquima cerebral, impregnação representa quebra da barreira hematoencefálica e perfusão representa angiogênese. Nesse caso de uma MAVE, você vai ter, obviamente, realce quando você injeta o contraste e você vai ter hiperperfusão porque não há barreira hematoencefálica aqui. Ó. O detalhe interessante na angiografia, e esse caso é para mostrar a técnica 4D. Uma das melhores coisas da arteriografia por catéter, nos casos de MAVE, é que você vai fazendo radiografias seriadas e você acompanha com mais clareza o trajeto do contraste que você injeta, gradualmente enchendo artérias, depois a MAVE, depois gradualmente ela enchendo o sistema venoso. Isso com a angio-TC e a angio-RM, às vezes fica muito difícil de você ver. O aspecto é como eu mostrei anteriormente, fica uma macarronada, aquele monte de vaso embolado ali, e você não consegue identificar bem. E essa técnica de 4D, que é um enchimento gradual obtido por ressonância magnética, está um borrão ali, mas ela vai melhorando com o tempo. Então, é como se fosse um enchimento gradual, recria um aspecto que a gente tem da angiografia por catéter, quem tem experiência com isso. Tá? Então, ela vai gradualmente enchendo ali, ó, vejam no plano axial, percebam aqui esse vaso aqui que ele vai encher rapidamente, é um vaso venoso de drenagem, aqui o seio transverso vai receber sangue muito mais precoce do que do outro lado, por conta dessa malformação arteriovenosa frontal. Então, essa chamada ressonância em 4D é interessante por nos permitir recriar ou imaginar como seria a angiografia por catéter. Tá? Uma veia de drenagem, uma outra veia de drenagem aqui para o seio sagital superior. Muito bem, então o uso da angio por catéter ainda é fundamental em pacientes com malformação arteriovenosa, fazer angiografia por catéter. Talvez seja uma das poucas circunstâncias onde uma angiografia por catéter é usada para o diagnóstico. Aneurisma também, MAVE, mas essa arquitetura ela é melhor avaliada pela angio por catéter. Quantifica o grau de fístula e estuda individualizadamente os ramos nutridores. Isso quando se planeja fazer uma abordagem endovascular da malformação arteriovenosa. Então, vamos ver aqui isso.
um exemplo de angiografia por catéter, um estudo funcional também, mapeando a área motora dessa MAVE parietal. Observe aqui, ó, nessa fase arterial, foi a Aninha que fez esse exame aqui, Ana Áurea, uma das grandes neurointervencionistas, né, que a gente tem aqui, uma grande amiga. E aqui a gente observa aqui o nidos da malformação, nutrido preferencialmente, e ela, a Ana Áurea, só entre parênteses aqui, se o Bebeto estiver me ouvindo aqui, é mais uma das muitas crias do Bebeto. Na verdade, todos nós somos crias do Bebeto, né? Então, mas essa ele criou a Ana Áurea desde pequenininho. Então, observem aqui, ó, o nidos da malformação arteriovenosa. Então, à medida que você observa o contraste ainda dentro de artérias, já nota ele dentro de uma estrutura venosa, como aqui é o seio sagital superior, isso deixa claro que existe uma fístula aqui, né? Que existe uma comunicação anômala entre a artéria e veia. É muito precoce o enchimento desse seio sagital superior. E aqui o nidus bem evidenciado. Visto de maneira frontal, aqui é o cerebral média e cerebral anterior, ambas as artérias mandam ramos nutridores dessa malformação, e a veia de drenagem principal é essa aqui, ó, que se dirige para o seio sagital superior. Observe aqui a MAVE. Então, um outro paciente aqui, ó, que abriu com sangramento e foi feito um diagnóstico de uma MAVE, e foi feito um estudo aqui, ó, de linguagem, como a lesão era de hemisfério esquerdo, lesão baixa em hemisfério esquerdo, a gente sempre se preocupa, né, com as áreas de linguagem. Sobretudo, topografar as áreas de linguagem. Na maioria das vezes, na maioria das pessoas, as áreas de linguagem ficam no hemisfério esquerdo, mas, eventualmente, esses pacientes podem ter a área de linguagem do hemisfério direito. Nesse caso, se ele tivesse, seria melhor. Se o planejamento da MAVE fosse cirúrgico, se tivesse área de linguagem no hemisfério direito, o cirurgião entraria mais confortável. Isso significa que se ele entrar rasgando aqui, ó, nessa região do lobo temporal, ele pode fazer com que o paciente saia com déficit com afásico, né, da cirurgia. Então, a angiografia por catéter desse paciente, demonstrando a MAVE aqui, ó, o hematoma está obscurecendo um pouco o nidos da malformação, talvez nessa região aqui, ó. E aqui o nidos da malformação observando na arteriografia. Então, alguma coisa sobre tratamento. Esses são os tratamentos que existem, né? Embolização, cirurgia, radiocirurgia. Habitualmente, os tratamentos são combinados, né? Hoje em dia, o pessoal, a turma do Bebeto e a turma lá do Quinta, faz isso combinado, né? Com radiocirurgia, com embolização, radiocirurgia e cirurgia mesmo. Mas é um centro aqui no Brasil que tem uma experiência de longo tempo, né? É o pessoal da Beneficência Portuguesa, lá de São Paulo, lá do Rony Pet, lá ele já faz isso há bastante tempo, é um sistema integrado. Então, usualmente, o tratamento da malformação arteriovenosa ele é combinado. Eventualmente, você diminui o tamanho da MAVE para que ela possa ser operada, ou você diminui com radiocirurgia para depois operar, enfim. A embolização, usualmente, ela tem como adjuvante ou cirurgia ou radiocirurgia, depende da localização. Se a lesão estiver facilmente acessível cirurgicamente ou não for em área eloquente, ela vai ser retirada. Se ela estiver em área eloquente, usualmente ela é feita a radiocirurgia, para que o paciente não tenha déficit. Então, vamos ver aqui a embolização. Então, a embolização, no passado se fez embolização de obstruir artérias, obstruir veia, enfim. Isso foi abandonado. Hoje em dia não, já tem bastante tempo que se sabe que o problema da malformação arteriovenosa é o nidus. Se você acaba com o nidus, a artéria nutridora murcha, a veia de drenagem também murcha, então o fundamental é retirar o nidus. Enquanto o paciente tiver um pedacinho de nidus, ele tem um pedacinho de doença. Ele só vai ficar completamente curado daquilo ali quando não houver mais nidus nenhum. Então, o objetivo da embolização é acessar o interior do nidus e dentro do nidus você jogar um material para aquilo ali polimerizar e você obstruir o vaso aqui, ó. O problema da embolização é que você controla
controla o quanto você injeta. A partir do momento que o material que você injetou sai do catéter, você já não tem mais controle sobre aquilo. Para onde ele vai, aquele material ali, você espera que ele fique dentro do nidos, mas eventualmente ele pode ganhar caminho das veias e trombosar as veias e lembrar aquilo que eu já falei há uns minutos atrás. O parênquima cerebral sadio ao redor da MAVE, ele precisa também, ele usa aquele sistema de drenagem também, onde aquelas veias ali no local estão presentes. Então, o sistema arterial compete com o parênquima normal e eles compartilham, o parênquima normal com a MAVE, compartilham veias de drenagem. Desta maneira, se você obstruir as veias de drenagem completamente, você pode causar uma trombose venosa e você vai determinar a lesão do parênquima. Então, aqui, ó, nesse caso, o caso que a Ana fez essa embolização aqui, ó. Notem, isso é um microcatéter lá no interior do nido da malformação. Como o fluxo é muito alto no interior da artéria, né, da artéria nutridora, então ele com esse microcatéter ou com microguia, ele com uma propulsão dele gentil, ele vai indo, ele vai achando o caminho do nidos, né, progredindo devagarinho. O fluxo é tão alto que ele vai orientando o catéter até o nidos. Quando você se certifica que está dentro do nidos, você solta o material de embolização. Nota que uma parte desse material já caiu para dentro do sistema venoso aqui. Ó. Aqui uma outra imagem, tem material de embolização dentro da veia também. E aqui esse é o resultado angiográfico. Então, esse é o material, isso é aula, como chamada assim, material de congresso, que é o caso ultra bem sucedido, onde tudo é maravilhoso, em que o paciente saiu ótimo, a malformação foi completamente ocluída, com uma sessão de embolização. Porém, a realidade do tratamento de embolização de MAVE, ela nem sempre é dessa maneira. Tem muita complicação aqui, né? Basicamente, dois problemas. O primeiro problema é que você solta o produto na ponta do catéter e a partir do momento que ele saiu do catéter, você perdeu o controle. Não dá para voltar aquilo para dentro do catéter. E o outro problema é que você usa um material que ele polimeriza para obstruir o vaso. Eventualmente, esse material de polimerização, isso no passado, não muito recente, ele acabava ocluindo o vaso e prendendo o catéter lá dentro da malformação, sobretudo se o procedimento era muito demorado. Ficava muito tempo tentando injetar o material, aquilo ali prendia o catéter, e a gente já viu inúmeros pacientes tendo que ficar com o catéter ancorado. Uma vez que fica presa lá dentro da MAVE, o catéter tem que ficar ancorado no paciente, não tem como tirar, não tem como arrancar aquilo ali, e o paciente vai ter que anticoagular para o resto da vida. Então, veja aqui ó, o resultado antes e depois, casinho super bem sucedido. Um outro casinho também, ó, também feito pela Aninha, uma malformação arteriovenosa aqui, vasonutridor aqui, ó, já vejam direto, ó, olha o sistema de drenagem profundo aqui, ó. Veias de drenagem profunda acabam encontrando aqui até o seio reto, veias de galeno e seio reto. Nutrido preferencialmente pela cerebral posterior. Vejo aqui a veiazinha de drenagem calibrosa. E aqui, ó, mais uma vista na angiografia por catéter da malformação. E o microcatéter, aqui, ó, eu estou conseguindo ver, espero que vocês estejam vendo também nas suas máquinas, e o material de embolização dentro da MAVE, dentro do nicho da MAVE. E aqui observe o material de embolização hiperdenso, ele vai dar muito artefato na tomografia. Antes e o depois. Notem no detalhe, aqui, isso aqui é importante, ó, aqui o nido da malformação, e aqui no pós, observem que tem alguma coisa aqui. Ó. Então, diferente do outro caso, esse paciente aqui, ele trocou a doença, ele ainda não está de alta, esse paciente ainda tem um pouquinho de nidos. Um pouquinho de nidos, isso significa que ele tem um pouco de doença. Ele pode sangrar, ele não está curado completamente disso. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, o material de embolização ele é muito hiperdenso e dá esses artefatos aqui. Ó. Então, o aspecto na tomografia de um paciente embolizado. Isso aqui é artigos que mostram que a embolização deve ser gradual.
isso impactou para mim, nos inícios, numa época que eu fazia isso, acompanhava o serviço. Minha experiência do Bebeto tem muito mais experiência aqui, e a turma que faz isso, a Ana Áurea, o Eduardinho, enfim. Mas me impactou o seguinte: no início, no final dos anos 90, início dos anos 2000, participava desses procedimentos e havia uma mentalidade reinante entre os neurointervencionistas de fazer numa sessão só embolizar a MAVE por inteiro. Então a gente via muitas complicações, mas era um objetivo, era um orgulho nas sessões, o camarada mostrar que numa sessão só ele embolizou completamente a MAVE. E aí, nesse período, em 2004, eu passei uns meses lá na França trabalhando num serviço lá de neuro, e onde o pessoal lá fazia embolização de MAVE de forma muito econômica. Embolizava um pouquinho, parava o procedimento, mesmo que pudesse avançar mais. Era só um pouquinho, embolizava e fazia mais outra sessão. Eles não tinham o afã de embolizar toda a MAVE de uma sessão só. E depois, dizendo que faziam isso para evitar as complicações. E depois vários artigos mostraram que efetivamente isso diminui. A embolização gradual da MAVE, ela torna o prognóstico melhor desses pacientes, menos complicações. E aí, associando já a perfusão, isso era uma outra coisa, não é inócuo você isolar aquele nidus e ocluir veias que você eventualmente não consegue ver. Observe aqui, nesse estudo, onde foi feita perfusão, há uma hiperperfusão ali no local da MAVE, e gradualmente, à medida que vai sendo embolizado o paciente, você vai criando naquela região ali parênquima cerebral sadio. Ali no meio, ele vai ficando hipoperfundido. Então, esse estudo de perfusão indica que você cria, ao embolizar a MAVE, você cria um leito de isquemia naquela região, ao redor da área de embolização que você fez. Então, esse estudo perfusional prova isso. Mas se for gradual isso, sistema colateral pode suprir? Sim, com certeza. Então, observe aqui, na perfusão, após a primeira sessão, segunda sessão e terceira sessão, o grau de isquemia que é induzido naquela região como um todo, não só na MAVE, o parênquima ao redor também sofre. O segundo tratamento é a radiocirurgia. Eu assisti anteontem, né, o bate-papo lá do Felipe, o Felipe falou, ótimo, quem puder, visita lá o site, o canal lá do Papo Neuro e assiste ao bate-papo do Felipe, que ele fala muitíssimo bem sobre radiocirurgia. Tá? Então, um exemplo aqui dessa radiocirurgia, né, um feixe múltiplos feixes concentram num único ponto, então você tem radioterapia diluída na maior parte do encéfalo e ultra concentrada num único ponto. Então você o objetivo disso aqui é causar lesão endotelial ali naqueles vasos e você vai esclerosar aqueles vasos da MAVE. Esse é o objetivo da radiocirurgia. Mas a radiocirurgia ela funciona muito bem, sobretudo nesse caso aqui de um paciente de uma área eloquente, área motora aqui desse paciente, né? Frontal esquerda. Observe aqui na lesão, a lesão em T1, né? O nidus, e após a injeção do meio de contraste, as áreas de hiperrealce. Isso em julho de 2000. Em março de 2001, um ano depois, ou menos de um ano depois, o que a gente está observando aqui é radionecrose. E é isso que a gente quer causar realmente no paciente, que é que a radionecrose acabe destruindo aqueles vasos mal formados. E com isso aqui a radionecrose tem às vezes o paciente começa a ter crise convulsiva e tem que controlar isso com anticonvulsivante, um halo de edema acentuado, que a radionecrose induz uma quebra de barreira importante. É óbvio que a radiocirurgia não só pega o vaso, ela vai pegar também alguma coisa de parênquima adjacente ali, né? Não é tão seletivo assim quanto a gente gostaria. Observe aqui, outubro de 2001, ainda permanecendo aquela área de quebra de barreira, edema. Julho de 2002, diminuiu, mas ainda tem quebra de barreira. Junho de 2003, junho de 2004. Então, fazia uma vez por ano. Então, observe, ao longo de 4 anos,
aquele parênquima cerebral lesado pela radioterapia ainda não está completamente refeito. E pode levar muito tempo para que ele se refaça completamente. O fato é que, observem que na angiografia, a angiografia de controle disso aqui, ó, não aparece nada nessa angiografia de controle. Então, o paciente da malformação arteriovenosa ele está curado. O nidus da MAVE sumiu completamente. Agora é só resolução dessa radionecrose. E, por último, aqui o tratamento, a remoção do nidus. Então, observe aqui, ó, o nidus removido cirurgicamente, a imagem da internet. Então, paciente pré-tratamento, nidus da malformação, MAVE nutrida por ramos da cerebral média e da cerebral anterior. Após a embolização, você modifica a doença e transforma ela numa doença menor. E isso aqui, após cirurgia, o paciente completamente curado. Então, é um procedimento combinado, a MAVE diminuiu, a embolização diminuiu a MAVE e tornou-la mais factível de ser ressecada através da cirurgia. Esse caso aqui, ó, nós observamos na tomografia computadorizada um paciente que abriu um quadro com um hematoma, e esse paciente foi operado do hematoma e, ao mesmo tempo, ressecada a MAVE. Então, já não existe mais a MAVE aqui. É um hematoma em fase de capsulização, aqui nesse plano, e aqui ainda, uma areazinha aqui ainda de realce aqui. Na verdade, ainda ficou um pouquinho, um pedacinho do nidus da malformação aqui, ó, neste ponto. Tá? Então, essa craniectomia foi feita salvadora, né? O paciente fez um hematoma gigante, se não fosse feita a craniectomia, ele morreria, e depois foi esvaziado parcialmente o hematoma e foi abordada a MAVE, tiraram uma parte dela e ficou ainda um pedacinho dela aqui, é o que se pôde fazer nesse momento, uma vez que a cirurgia foi relativamente de urgência. Tá? Então, já são 7h15. Nesse caso aqui, 7h15, nós vamos ficar por aqui. Gostaria de abrir aqui para as pessoas que quiserem perguntar alguma coisa. Pode ser pelo chat, ou então abrir o microfone e perguntar alguma coisa, quiser trocar uma ideia. Bebeto, se você estiver na área aí, por favor. Estou na área. Ô, Fábio, parabéns, a sua apresentação foi brilhante. Esse material de MAVE que você tem e fez me ficar com saudade da Aninha, né? Que a Aninha sumiu. Sua cria, né, Bebeto? Essa você criou. Tem um comentário que é muito interessante, você deixou bem. O Pedro Ângelo dizia que não injetar contraste no CT é um macete que já não dá certo há muito tempo. Então, a verdade é o seguinte, se você não injetar, você está assumindo um risco. Não adianta. Com certeza. A gente sempre se arrepende por não injetar. Exatamente. E o resto te dá os parabéns, que esse material seu de embolização, esse caso de acompanhamento de tratamento endovascular com radioterapia, é espetacular. Parabéns. E aí, gente, alguém quer fazer alguma pergunta, gente? Papo informal aqui. Então, aproveitar o ensejo para quem ainda não foi lá fuçar lá o canal Papo Neuro. Hoje eu assisti as aulas de ontem, né? Um bate-discussão sobre aneurisma com o Guilherme e o Bebeto, sensacional. E uma discussão muito boa também de Oldenberg com o psiquiatra Egídio. Imperdível essa discussão. O psiquiatra pegou pesado ali. O Oldenberg segurou um pouco, né? Mas muito bom. Mas, na verdade, a máquina vai ajudar muita gente. Né? Muito, sempre ajudou. O Felipe falou na reunião dele que era muito importante a gente identificar cada metástase, seu tamanho e tal. Isso. Mas, pô, a máquina pode fazer isso, cara, para você. Você não vai perder 1h30 escrevendo onde é que está a lesão. Então, já faz isso. Para parênquima pulmonar, o algoritmo ele reconhece os nódulos. Então, ele já te dá onde está o nódulo. Não tem dúvida, não dá para negar isso, não. Não, com certeza. Mas é natural essa discussão.
Mas, mais uma vez, cara, parabéns, hein? Gente, alguém tem perguntas aí a respeito? Alguns... É difícil, né? Quando na aula presencial as pessoas às vezes já têm uma certa inibição de fazer perguntas, ainda mais assim virtual, né? Bom, gente, então um grande abraço para vocês, até a próxima semana, tá? Ou a gente se encontra aí numa sala virtual aí, de outras aulas aí. Amanhã me parece, Bebeto, que vai ter... Amanhã vai ser muito interessante. O Guilherme Abrão vai falar sobre tratamento de aneurismas cerebrais, tratamento endovascular. Eu vou assistir ela depois, que pelo horário eu não vou estar trabalhando. A gente bota no YouTube, está lá. Bebeto, você está fazendo um negócio fantástico isso. Eu há anos quero assistir sua sessão e não consigo por causa do deslocamento na cidade. Então agora tem oportunidade, eu acho que eu estou vendo mais os seus casos lá do que Netflix. Tá bom. Não, mas o que eu estou tentando fazer, eu sempre falei que radiologista mostrando caso para radiologista não dá em nada. Você tem que ter o neurologista, tem que ter o neurocirurgião, porque eles que são nossos clientes. Exatamente. E a gente estuda sempre na mesma cartilha, né? A gente estuda na mesma cartilha. A cartilha diferente é a deles. Não, e às vezes os radiologistas, num caso, ficam preocupados a beça com uma coisa. Igual, sabe o que eu digo? Progressão de tumor no terceiro, a primeira ressonância depois de 3 meses. E cara quer saber se tem tumor, se não tem, se é edema, se é coisa inflamatória. Isso é uma perda de tempo, cara. A imagem está ali. E outra coisa, o cara não vai trocar o tratamento nem a pau. Então, aquilo vai servir quase como um parâmetro. Esse tipo de coisa que a gente tem que mostrar para o pessoal, né? Então, quando você está com um oncologista, você pode colocar isso. Exatamente. Então, também muito obrigado aí pela divulgação. Valeu, obrigado por vocês terem vindo, gente. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau. Tchau, Fábio.